O local que deveria ser destinado para práticas religiosas estava, no mínimo, longe do céu. Festas, bebedeiras, gravidez e castigos marcaram a história desse lugar. Olá, viajantes da história! Hoje vamos embarcar para a Inglaterra e conhecer o convento Littlemore Priory. Tá curioso para saber? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Um priorado em Oxford, na Inglaterra, chamou a atenção da comunidade religiosa em 1517, depois que alguns boatos, no mínimo curiosos, começaram a surgir sobre o que ocorria no local. De acordo com autoridades religiosas, as 7 freiras que moravam no priorado de Littlemore não estavam vivendo de acordo com as convenções cristãs que deveriam ser seguidas. Como as notícias ruins sempre chegam mais rápidas que as boas, toda a comunidade ficou chocada com os murmurinhos que circulavam por todas as esquinas. Como um local santo se corrompeu tão rápido e estaria levando o local à perdição? Depois que agentes do bispo de Lincoln, William Atwater, inspecionaram a casa e a rotina das mulheres, foi notado que as irmãs tinham grande dificuldade em jejuar e que a dieta consistia em carne todos os dias. Todavia, antes fosse somente problema com comida, foi revelado que a prioresa Alice Wakely convidava e recebia um monge cisterciense e uma segunda irmã para longas bebedeiras, um verdadeiro escândalo para a época. As bebedeiras faziam parte de festas nada convencionais e todo tipo de prazeres eram vistos. Isto, sem dúvida, não era apropriado para o local e despertava a ira daqueles que acreditavam nos princípios religiosos. Investigações. Os encarregados de investigar a casa no ano de 1517 foram o comissário do bispo Edmund Horde e o chanceler episcopal Richard Ralston. Logo de cara, Horde descobriu que a prioresa Catherine Wells havia simplesmente engravidado de Richard Hewis, um capelão do condado de Kent que realizava os sacramentos no convento de Littlemore. O capelão visitava o priorado cerca de 3 vezes ao ano. Quando estavam juntos, viviam como casal. Catherine, interessada em dar um bom futuro à sua filha, desviava propriedades das outras freiras para dar de dotes à menina, garantindo assim o seu futuro. Esse não foi o único caso de gravidez entre as irmãs. Antes do casal singular, Juliana Winter teve um filho com John Wickesley, um professor de Oxford que era casado. Como se não bastasse a gravidez proibida, Catherine foi denunciada pelas freiras que disseram que a prioresa era uma brutal disciplinadora. Isso porque, sempre que o assunto do filho surgia, ela castigava as responsáveis pelo tema e as deixava isoladas no armazém onde estocavam alimentos. Voto de pobreza. As investigações também revelaram que, além das freiras cumprirem o voto de pobreza, era permitido que tivessem o necessário para viver dignamente. Porém, o priorado de Littlemore passava por uma severa crise financeira. Na época, a estrutura da casa delas era completamente debilitada pela falta de investimentos. Era Wells quem cuidava do dinheiro arrecadado com o aluguel de dependências para vizinhos, por exemplo. A má administração rendia em roupas péssimas e pouca comida. Na realidade, todas as posses do priorado tinham sido penhoradas pela dona do lugar, que era somado com o hábito de Catherine em confiscar o dinheiro das freiras. As vítimas diziam aos investigadores que toda essa quantia recolhida era distribuída para os familiares da mulher. A falta de investimentos, somada ao mau caratismo de Wells, culminaram em 2 grandes deficiências fundamentais para a instituição. Ninguém se interessava em iniciar a vida religiosa naquele lugar nefasto e nenhum investidor queria ser associado ao priorado. As freiras não obedeciam. Um ano depois do primeiro relatório, o próprio bispo Atwater visitou o lugar e pôde conversar pessoalmente com Wells, que, para sua surpresa, conseguiu piorar o local. As freiras não obedeciam mais suas ordens, e toda a repreensão que ela demonstrava era respondida com um pequeno motim pelas mulheres da casa, tornando inúteis as prisões no armazém, por exemplo. Além disso, Catherine estava inconformada com a atitude pouco virtuosa de uma das freiras, Elizabeth Winter, em trazer homens para o seu próprio quarto. As mulheres agora passavam o tempo jogando, rindo alto e batendo papo. Claro que todas essas acusações não deixaram de ser rebatidas pelas freiras, que afirmaram ser impossível morar na casa. Como a prioresa tinha vendido toda a lenha, ficava absurdamente frio, e Catherine passava cada vez mais tempo com seu marido Hewis, que ficou por lá cerca de 5 meses. Confissões. Meses depois da visita, Catherine Wells foi chamada à corte de Lincoln pelo bispo para se defender das acusações de imoralidade e incontinência. Em um primeiro momento, a irmã negou tudo, mas devido às fortes evidências que Atwater havia presenciado, não teve o que fazer senão confessar tudo.
Como punição, a mulher foi desligada de suas obrigações como prioresa e também se obrigou a abandonar a vida religiosa de maneira gradual até que uma substituta fosse encontrada. O terreno do priorado de Littlemore foi destinado à construção de uma escola, deixando para trás o passado pouco religioso como parte de um projeto do Cardinal Wolsey para reviver o respeito e influência católica no país. Não foi documentado o destino do lugar profano após a visita do bispo. Esse foi um dos casos mais ilustrativos do momento decadente que a igreja vivia na Inglaterra, especialmente pela falta de rigor e excesso nas punições como forma educacional. Esqueletos descobertos. Em 2015, foram descobertas 92 ossadas no local. Entre os esqueletos estavam homens, mulheres e crianças. Muitos dos achados mostram como eram sepultadas as freiras acusadas de comportamento imoral. De acordo com o arqueólogo Paul Murray, que lidera as operações, quando enterros aconteciam dentro de áreas da igreja, provavelmente os mortos eram pessoas muito ricas ou membros do clero. Já as pessoas sepultadas na área externa do convento seriam pessoas simples, mas de grande religiosidade que provavelmente tinham servido de alguma forma ao convento. Até agora, sabe-se que 35 das ossadas são de mulheres e 28 de homens. As outras 29 ainda não tiveram gênero determinado. Em um dos caixões de pedra mais bem construídos estava uma mulher que morreu com aproximadamente 45 anos. Acredita-se que ela foi uma das 20 madres superioras que assumiram a posição durante a existência do convento. Outros túmulos incomuns tinham um bebê, provavelmente recém-nascido, um esqueleto com sinais de trauma craniano, possivelmente a causa da morte, e, o mais curioso, uma mulher com a face voltada para baixo, provavelmente um sinal de que ela estaria pagando por seus pecados em morte. Uma das hipóteses para a identidade desta mulher é que ela seria uma das freiras pecadoras denunciadas por um antigo cardeal, o cardeal Wolsey, quando o convento foi fechado. Punições. A última madre superiora do convento, Catherine Wells, foi deposta após dar à luz a uma filha ilegítima, provavelmente fruto de uma relação com um padre. Ela também teria roubado pertences do convento para conseguir dinheiro e criar sua filha. Há registros de outra freira, na época de 1517, que teria sido denunciada após ter um filho com um homem casado. A vida no convento era severa, com espancamentos sendo usados como punição para freiras. Em 1518, uma das irmãs foi punida por brincar com garotos, sendo trancada por 3 dias na despensa. Ela só saiu quando deu um jeito de queimar as provisões ali dentro e quebrou a janela. Punições eram comuns às freiras que cometessem alguma irregularidade ou que eram acusadas de tal feito pela madre. Elas eram amarradas e surradas a socos e pontapés. As freiras mantinham no local uma espécie de escola-orfanato, além de prestar assistência médica básica aos moradores dos arredores, o que explica a presença de esqueletos de crianças no local. Dissolução de Littlemore. Em 1525, o ministro-chefe do rei, Cardeal Wolsey, estava no processo de fundar sua nova escola de educação humanista, Cardinal College, que mais tarde se tornaria uma das maiores faculdades constituintes da Universidade de Oxford. O fato de Littlemore ter se mostrado intratável, incapaz de se reformar ou se permitir ser reformado, provavelmente fez dele um provável candidato à dissolução. Então, o cardeal adquiriu diversos conventos em ruínas e assim ajudou a expandir o seu sonho pela educação. Assim como alguns locais próximos ao convento também foram adquiridos por preços abaixo aos de mercado na época, tudo por conta da péssima fama que o convento tinha trazido para a localidade. Viagem concluída e mais um segredo revelado desse convento nada normal. E que segredos, hein? Mas não saia desse vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!